Abraão, filho de Terá, irmão de Naor e Harã, que é pai de Ló. Então Abraão é tio de Ló. Isso está escrito em Gênesis 11, 27. Casado com Sarai, Gênesis 11, 29. Deus disse a Abrão: vá para a terra que te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Gênesis 12, 1, 2. Para ser uma grande nação, Abraão teria que ter o quê, meu irmão? O que você tem que ter? Descendência. Descendência. Marca essa palavra. Abraão partiu como o Senhor tinha ordenado. Ele tinha 75 anos na ocasião, segundo Gênesis 12, 4. Sem titubear e com fé que Deus mostraria a terra prometida. Aprendizado. Quando Deus manda nos fazer algo, devemos crer que Ele está no comando das nossas vidas. Primeira coisa que a gente aprende nessa noite com Abraão é isso. Quando Deus falou: Abraão, pega suas coisas e vai embora para um lugar que eu vou te mostrar. Não é nem para, vai lá para a Praia Grande. Não, não vai não. Você vai para um lugar aí, eu vou te mostrar. Depois de 3 dias, Abraão andando, olhou para um local e o Senhor mostrou para ele o local que seria. Então Abraão acordou pela manhã, pegou tudo aquilo que necessitava para fazer aquela viagem. Depois vocês leiam com calma Gênesis 12, que é um capítulo muito importante de Gênesis, da história de Abraão. É um capítulo bem detalhado que dá toda a base da vida de Abraão. Vocês vão ver que Abraão simplesmente organiza tudo e parte. Vai embora. Quando Deus manda, nós vamos. Amém? Abraão chegou a Canaã, Gênesis 12, 6. Olha a proximidade dos versículos, gente. Tudo que eu falei agora está entre Gênesis 1 e Gênesis 6. E Deus apareceu para ele e disse: darei esta terra para a sua descendência. Gênesis 12, 7. Novamente Deus afirma que Abraão teria filhos, pois a palavra descendência é sinônimo de prole e filiação. Então, lembre-se, aos 75 anos de idade, Abraão recebeu a primeira promessa de Deus com relação à sua descendência. Agora Deus declara explicitamente sua aliança com Abraão. Nós já damos um salto e vamos para Gênesis 15, 1, 6. Esse pode pôr na tela, por favor. Gênesis 15, de 1 a 6. Eu vou ler na minha aqui, tá, pessoal? Essa versão aqui é a versão século 21. Ela é parecida com a NVI, mas vai ter algumas palavrinhas diferentes no meio, tá? Gênesis 15, 1 diz o seguinte: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Deus afirma que a sua descendência será muito numerosa, usando uma analogia com o número das estrelas do céu. Abraão creu em Deus e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Deus declara claramente, agora explicitamente para Abraão, que ele vai ter um filho. Deus primeiro fala que ele vai ter uma grande nação virá dele. Depois Deus vira e fala assim: ó, você vai ter uma descendência. Agora Deus vira e fala assim: ó, você vai ter um filho.
É isso que você quer saber? Você não entendeu até agora, né? Como você está falando com criancinha, sabe? Você não entendeu até agora, meu amorzinho? Você vai ter um filho. Só faltou pegar na mãozinha de Abraão assim. Quase, quase. Eu estou brincando, amém? Deus não iria fazer isso com Abraão. Deus vai mostrando de forma gradativa, mas vai abrindo a visão de Abraão cada vez que ele tem mais intimidade com Deus. E a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse ponto da intimidade. Mas, tem uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Como e quando isso ocorreria? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que consome o ser humano. Como e quando? Deus te mostra algo, Deus te direciona para algo, e fica explícito aquilo. Deus fala que você vai ter uma grande descendência, uma grande nação provirá de você, uma grande descendência sairá de você, você terá filhos. Quando Deus faz algo para nós, quando nós percebemos que Deus tem uma promessa para nós, eu acho que a pergunta que come o nosso ser por dentro é: como e quando isso vai acontecer, meu irmão? Quem nunca se perguntou isso? Por quê? Porque nós somos humanos, nós queremos as coisas ontem. Hoje não dá, hoje é muito lento, tem que ser ontem. Nós queremos as coisas no nosso tempo, porque o nosso ego pede isso. Nós temos que estar no domínio da rédea, da situação. É ou não é? É fácil soltar a rédea? Eu não acho fácil, para mim não é. Sinceramente, para mim não é nada fácil soltar a rédea. Para minha esposa também não é fácil soltar a rédea. Mas é necessário. É necessário. Amém? Então, como e quando isso ocorreria na vida de Abraão? Primeira pergunta: como? Gênesis 11, 29 diz que a sua esposa Sarai é estéril. Não terá filhos. Não tem filhos. Gênesis 11, 29 está escrito que ela é estéril e não tem filhos. Como que vai acontecer isso, cara? Como que Abraão vai ter filhos? E quando? Bora. Gênesis 16, capítulo 16 inteiro. Após 11 anos da primeira vez que Deus prometeu a Abraão uma descendência, Sarai sugeriu a Abraão que preste bem atenção nesse capítulo, porque ele lembra muito um capítulo famoso também de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis ele lembra. Ele lembra dois personagens dos capítulos iniciais de Gênesis. Quem eram os personagens dos capítulos iniciais de Gênesis? Quem? Opa, Adão e Eva, ó, boa demanda também, hein? Após 11 anos da primeira vez que Deus prometeu a Abraão uma descendência, Sarai sugeriu a Abraão que tivesse um filho com sua serva, chamada Agar. Segundo ela, o Senhor estava impedindo-a de ter filhos. Abraão deu ouvido à sua esposa, portanto, teve um filho, aos 86 anos de idade, com a serva de Sarai. O nome do menino era Ismael, mas nós não entraremos na vida de Ismael nessa noite. Ismael também teve uma grande promessa de Deus para a vida dele, através da mãe dele, Agar. Deus apareceu para a mãe dele, teve uma conversa com a mãe dele a respeito de como ela deveria se portar e como seria a vida desse menino, mas isso não é assunto para hoje, amém? Essa história de que Sarai chegou no marido e falou assim: e aí, cara, eu não estou tendo filho, sabe? Eu acho que Deus está me privando disso. Deus falou que você vai ter filhos. Deus não falou em nenhum momento que ela teria filhos. Deus falou que Abraão teria filhos. Amém? Faz o seguinte, ó, eu tenho uma serva aqui. Deita com ela. Pega ela para você como mulher. E o que Abraão fez? Comeu do fruto.
Não parece a mesma história? Não parece a mesma atitude? A mulher vem com uma ideia errônea e o homem vai lá e abraça. Os dois estão errados. Os dois são culpados. Eu não estou falando que a mulher é culpada, o homem é o inocentão, vacilão que não, vou comer. Não. Estou falando que ele dormiu no ponto e ela também. Os dois. O ônibus passou, perderam. Amém? E aí vamos ver o que acontece na sequência. Depois disso, em Gênesis 17, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu e trocou o seu nome para Abrão, pois o Senhor o colocou como pai de muitas nações, e também alterou o nome de Sarai para Sara. Deus disse o seguinte, abre Gênesis 17, 15 para mim, por favor. Pastor, o tempo está indo melhor do que eu imaginava. Eu não enxergo, está lá mesmo, está lá mesmo. Eu vou no meu. Gênesis 17, 15. Diz assim, e Deus, até o 21, né, nós vamos até o 21. E Deus disse a Abraão, quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também te darei um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei, ela será mãe de nações, e dela procederão reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse no coração, poderá um homem com 100 anos gerar um filho? Dará a luz Sara aos 90 anos? E disse Abraão a Deus, considera diante de ti a vida de Ismael? E Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Firmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para sua futura descendência. Quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado no ano que vem. Deus deu mais um passo. Vocês estão percebendo os passos de Deus na promessa? Primeiro, você vai ser pai de grande nação. Eu estou repetindo isso várias vezes para a gente decorar. Segundo, você vai ter uma grande descendência. Terceiro, você vai ter um filho. Quarto, não é o filho fora do casamento, é o filho de Sara. É o filho da estéril que eu farei a minha aliança. É isso que Deus está andando é nessa direção que Deus está andando na promessa da descendência de Abraão. É nesse caminho que Deus está andando. A aliança de Deus estava sobre o filho de Abraão e Sara, e não em Ismael. O filho da promessa nasceria no tempo de Deus e não no de Abraão e Sara. Aprendizado. Quando tentamos antecipar por conta própria aquilo que Deus prometeu, não teremos êxito. As coisas de Deus não são no nosso tempo. Não são do nosso jeito. Nós temos essa tendência de quando as coisas não estão acontecendo, de queremos solucionar por conta própria. Raoni, eu não tenho que fazer nada na minha vida, eu tenho que ficar no sofá, jogado para as traças. Não, meu irmão, nós vamos falar nisso no finalzinho da ministração. Mas, quando Deus promete que Ele fará algo, é porque você não tem que fazer. É porque eu não tenho que fazer. Porque senão Ele falaria, você vai fazer algo. Ele não falaria, eu vou fazer algo.
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando Deus coloca algo nas nossas vidas que Ele fará, fique tranquilo, porque Ele é fiel o suficiente para fazer. Por mais que nós venhamos a ter dúvidas, por mais que nós venhamos a ter medo, por mais que isso demore, Ele vai fazer. E aproveitando para fazer uma recapitulação rápida aqui, na célula de quarta-feira eu passei um número errado, pessoal da célula. Eu não sei, depois que eu desliguei, que eu falei, nossa, eu acho que viajei, será que é isso que eu falei? Eu falei que Abraão esperou por 40 anos a promessa. Foi isso que eu falei, não foi, Cô? Perdão, foram 25 anos. Amém? Ele tinha 75 e teoricamente com 100 anos ele teria o filho. Só para recapitular aqui, o pessoal da célula aproveitando para dar deixa, tá? Então aquilo que Deus promete vai acontecer, meu irmão. Depois disso, em Gênesis 18, 3 anjos apareceram a Abraão e confirmaram que Sara terá um filho no ano seguinte. Deus veio, falou, depois os anjos vieram depois desse momento e confirmaram isso para eles. Gênesis 21, 1, por favor, E agora eu quero ouvir um aleluia, um glória a Deus, depois que eu fazer a leitura da palavra de Deus, amém? O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou de um filho a Abraão em sua velhice. Vamos lá, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, como Deus tinha falado lá em Gênesis 15, que Sara lhe tinha dado. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus lhe ordenara. Eu não coloquei a respeito desse ponto detalhe da circuncisão, porque a gente ia perder muito tempo para eu explicar a circuncisão mais profundamente. Futuramente, provavelmente, nós vamos ter algum ponto aqui que nós vamos explicar a circuncisão de uma forma mais profunda. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 25 anos. Abraão esperou 11 anos, com 86 anos, acabou tendo um filho com Agar, mas não era o filho da promessa. Abraão esperou até os 100 anos e teve o filho da promessa com Sara. Sara tinha 90 anos de idade e era estéril. E a Bíblia diz, agora eu não lembro exatamente qual lugar, se é capítulo 12, 13, não lembro, mas é dentro desse trecho que nós estamos trabalhando, que Sara já não tinha mais ciclo menstrual. Ela era estéril e já tinha passado da menopausa. Então acho que foi milagre, né? Será que foi? Eu acho que foi milagre. Eu acho. Eu não tenho certeza. Stephen Hawking, um dos maiores estudiosos ateus do mundo, em um dos seus últimos livros, ele diz que esses atos, essas coisas são do nada. O universo surgiu meio que do nada. Ele usa essa expressão do nada. Nós cristãos chamamos esse do nada de milagre. Grande Deus. Amém? Então, pessoal, é o seguinte, Gênesis 21, nós praticamente acabamos a nossa parte histórica. A única coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: em Gênesis 23, Sara morre, Abraão chora a sua morte. Gênesis 24, Abraão, 24? Gênesis 25, Abraão se casa novamente, tem mais filhos e depois ele morre. Vamos pegar a vida de Abraão desde o começo até o fim.
não do começo da vida dele, mas do começo onde a Bíblia cita ele, até o último capítulo. Amém? Básico, muito básico para a gente entrar na nossa mente. E agora acabou a parte histórica, agora a gente começa a ministrar, agora começa a pregação mesmo. Amém? O sacrifício santo. Gênesis 22, por favor. Eu sou suspeito para falar desse capítulo porque eu tenho um apreço muito grande pela história de Abraão e principalmente por esse capítulo. Vamos lá. Gênesis 22, versículo 1 diz o seguinte: agora eu quero que vocês prestem o máximo de atenção aqui, amém? Se você tiver com sono, levanta, vai beber uma água, fica de pé lá atrás, mexe a boca, para sair aquela catinga, né? Amém? Gênesis 22, 1 diz o seguinte: depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Holocausto é sacrifício. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-o sobre Isaque, seu filho. Levou também a faca, o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro ou o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Nessa narrativa, não podemos de observar os seguintes pontos implícitos nessa história, dentro do texto. Se nós observarmos para esse texto de forma fracionada, nós vamos enxergar pontos muito simples com relação a Abraão e Deus e Abraão. Amém? São 3 pontos que nós não podemos deixar passar batido dentro desse texto. Primeiro ponto: a obediência de Abraão em Deus. É inegável. É inegável. Gênesis 22, 1 a 4.
Eu vou ler de novo. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Ponto. O que Abraão faz? Abraão titubeia. Abraão fala alguma coisa, reclama. Versículo subsequente, versículo 3. E Abraão levantou de manhã cedo e preparou o seu jumento e tomou 2 servos, blá, 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 e foi. A obediência de Abraão é inegável, gente. É inegável, é impressionante a obediência de Abraão. Meu irmão, nós não estamos mais falando de mudar de casa. Não está mais falando de sair de Harã, que era a terra onde ele morava quando recebeu a promessa, e ir para Canaã, aonde seria a terra prometida e a sua descendência aumentaria. Nós estamos falando agora do filho da promessa. Nós estamos falando do filho que Abraão aguardou por 25 anos para ter. Ele tentou corromper o sistema e teve um filho com a escrava. Para que ele pudesse ter esse filho, essa promessa de Deus, ele quis antecipar a promessa de Deus, mas em 25 anos essa promessa se concretizou, e da noite para o dia, Deus fala: leva o seu filho e faz um holocausto dele para mim, sacrifica o seu filho por mim. Abraão falou: como? Ele é o filho da promessa, o Senhor falou para mim que a sua descendência proviria dele, o Senhor está louco. O Senhor não é o meu Deus, o Senhor é maluco. Mas não, ele acordou cedo, arrumou as coisas e foi. Segundo ponto, a confiança de Abraão em Deus. Gênesis 22, 5 a 10. Então Abraão disse aos seus servos, presta atenção, falei isso aqui com a Fernanda ontem à tarde: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, o que está escrito? Professora, por favor, a conjugação desse verbo é que pessoa? Voltaremos. Nós, primeira pessoa do plural. Nós, quem está indo? Ele e o? Nós voltaremos? Ou ele não sabe escrever? Ou quem transliterou não sabe escrever e as duas opções não é a correta? Ou ele acreditava que voltaria de verdade com seu filho? Amém? Ele não falou, eu e Isaac voltaremos. Ele falou, nós voltaremos. É a mesma coisa, só tem os dois. Bora. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Se você ficou em dúvida, eu vou te provar de novo. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaac perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Dá uma lida ali, ó. Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. De duas uma, ou ele confiava muito em Deus, que a promessa iria se cumprir, e ele sabia que Deus ia colocar ele tinha confiança que Deus ia colocar algo para ser sacrificado no lugar do filho, ou ele era mentiroso, porque ele estava mentindo para o filho. Então, só tem essas duas hipóteses nessa conversa: ou ele mentiu para Isaac, ou ele realmente acreditava que Deus providenciaria o cordeiro. Eu acredito nessa hipótese, porque o voltaremos lá atrás, quando ele falou para os servos, dá o indício de que ele realmente acreditava. Mas, aprendizado: só obedecemos de verdade às pessoas que confiamos, e só confiamos nas pessoas que temos intimidade. Abraão tinha muita intimidade com Deus, assim ele confiava e obedecia ao Senhor. Podemos ser como Abraão, mas necessitamos de intimidade. Eu e vocês, nós,
vamos usar mesmo, nós podemos ser como Abraão em obediência e confiança. Mas a chave para essa obediência e essa confiança é a intimidade com o Senhor. Essa é a chave. Se tinha algo que Abraão tinha com Deus, era intimidade. Deus aparecia para Abraão. Abraão conversava em primeira pessoa com Deus. Eu e tu ali, a primeira e segunda pessoa. Eu e tu. Não era uma coisa contada. Não era através de um profeta. Não, era Deus e Abraão. Era um relacionamento íntimo. E nós podemos ter esse relacionamento hoje. E nós daqui a pouco vamos entrar o porquê nós podemos ter. Terceiro ponto e último. A provisão feita por Deus de um sacrifício no lugar de Isaac. Esses 3 pontos nós não podemos deixar passar batido, meu irmão. A obediência, a confiança de Abraão e a provisão de Deus para o sacrifício. Gênesis 11, de 11 a 14. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu. Perdão, não terminei de ler o antes, né? Tendo eles chegado ao lugar que... 9, por favor. 9. Eu ia ler antes, acabei não lendo. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, esse edificou o altar e arrumou a lenha. Depois arrumou seu filho Isaque, amarrou seu filho Isaque e colocou em cima do altar sobre a lenha. Aqui eu tenho uma pergunta minha que o dia que eu estiver na glória eu vou perguntar para Abraão. Você contou para Isaque ou não? Essa é a primeira. Segunda, ele deu trabalho para amarrar? Por quê? Isaque carregou a lenha o morro inteiro. Vocês perceberam isso? Quem carregou a lenha não foi Abraão. Abraão levou o fogo e a faca. Quem carregou a lenha foi Isaque. Isaque não era mais uma criança. Era um jovem ou já um adulto jovem. Já não era mais um menininho. Abraão com 100 anos amarrou Isaque. 100 anos não, já tinha uns 120 anos pelo menos, de 115 a 120 anos pelo menos, nessa casa. 10, e estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão, e ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas as mãos contra o moço, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso no mato pelos chifres. Abraão pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. Deus proveu um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaque. Por isso Abraão chamou aquele lugar do monte que Deus provê. Agora a pergunta para mim é o seguinte: por que Deus fez isso? Sabe, eu me pergunto direto essas coisas assim, de porquê. Parece que às vezes parece que eu sou criança. Por que Deus fez isso? Fez Abraão fazer toda aquela viagem de 3 dias, levar Isaque, preparar o holocausto, chegar naquele momento de estresse, e na hora de passar o cutelo no filho, meu irmão, imagina o coração. Você acha que Isaque estava numa boa dentro? Devia estar um turbilhão dentro dele, meu irmão. Devia estar um turbilhão dentro de Abraão. Naquela hora, Deus interrompe e provê um cordeiro. Primeiro, Deus não queria testar a fé de Abraão. Deus não queria saber o tamanho da fé de Abraão. Sabe por quê?
Você acha que Deus não sabia do tamanho da fé de Abraão? Se ele não sabia, ele não é onisciente. Se Deus não sabia, concorda comigo, pastor, que se ele não sabia, Deus não é onisciente. Então, se ele é onisciente, ele sabia. Mas havia um propósito ali. Havia um propósito. E particularmente, não era nem para que Abraão, particularmente agora, amém, tá? Nem para que Abraão soubesse do tamanho da fé dele. Porque Deus sabia que aquela história ia ser reproduzida para todo o seu povo. Durante séculos e séculos antes da vinda do Messias, aquela história seria reproduzida para o seu povo. E o aprendizado dessa história é o seguinte: Deus sempre providenciará o necessário para que sua promessa seja cumprida fielmente. Sempre Deus providenciará o necessário para que a sua promessa seja cumprida fielmente. E eu, antes de entrar nessa parte do que vai ser mostrado para todo o seu povo, eu queria fazer uma consideração que Deus me mostrou enquanto eu estava sentado, enquanto eu estava no louvor aqui agora. Isso não está nem no meu esboço. Quando você tem obediência e você confia em Deus, e você tem intimidade com o Senhor, é algo. E a Fernanda citou isso comigo ontem, passou por esse tema, e Deus falou muito comigo no meu coração. Nós temos uma tendência humana de quando alguém tem que fazer algo por nós, nós tendemos a nos acomodar. Ah não, Danilo, você vai fazer a luminária da livraria? Ah, legal, então não preciso mais me preocupar. Quando alguém vai fazer algo que nós poderíamos estar fazendo, a tendência nossa é nos acomodar, é sentar, é deixar para lá. Mas, quando nós temos obediência ao Senhor, quando nós temos confiança no Senhor, o Senhor nos ensina através da vida de Abraão, que nós temos que ter atitude. Atitude. Não adianta ter confiança, ter obediência e não ter atitude. Quando Deus falou a Abraão, sai da sua terra e vai para outro lugar, Abraão levantou e foi. Abraão, pega o seu filho, sacrifica ele por mim. Abraão levantou e foi. Ele teve atitude. E isso me lembra muito Filipenses, Paulo falando: tende em vós a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não hesitou ser igual a Deus, e veio semelhante aos homens, para morrer e morte de cruz. Tende em vós a mesma frônesis de Jesus. Eu já preguei essa passagem aqui. Não preguei? Amém. Só que aí eu quero deixar para vocês o seguinte: o porquê. Vamos voltar para o porquê. Por que Deus fez isso? Particularmente, Deus sabia que gerações teriam acesso a essa informação no Antigo Testamento, na Torá. Os judeus teriam acesso à informação na Torá. Isso seria relatado, isso seria divulgado entre o povo de Deus. E muitos viriam que um homem como eu e vocês, um homem que não era Deus, mas tinha intimidade com Deus, ele teve a atitude de se levantar e levar o seu filho para ser sacrificado pelo Senhor. Meu irmão,
Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu não faria isso, cara. O meu amor é tão filéu por Deus, é tão humano, que eu não conseguiria fazer isso com o meu filho, e muito menos com a minha filha, com a minha primogênita. Agora, vocês sabem a simbologia daquele cordeiro? Quem que aquele cordeiro representa? Jesus Cristo. Aquele cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo na simbologia. Mas essa é a parte simples, é a parte boa. Quem era Isaac? Quem estava indo para ser sacrificado eternamente pelos pecados? Quem? Nós estávamos sendo levados para ser sacrificado eternamente nos nossos pecados e ficar mortos espiritualmente por toda a eternidade debaixo da ira de Deus. Esse era o nosso destino. Essa era a verdade que nós teríamos que conviver eternamente. Mas aqui, o Senhor Deus Pai mostra que se um homem humano entregaria o filho por ele, por que ele não entregaria o seu filho por nós? Porque ele não entregaria o seu unigênito por nós? Se o amor dele não é filéu como o meu e é ágape perfeito, o que o Senhor quis mostrar aqui é o seguinte: calma, porque no tempo certo eu enviarei o cordeiro para se sacrificar no lugar de vocês. Isso é que está implícito nesse texto. É que ele mandaria o cordeiro para se sacrificar em nosso lugar, o cordeiro santo, o sacrifício santo. Oh, linda, por favor, João 1:29. Olha o que João Batista fala dele. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O holocausto, o sacrifício no Antigo Testamento, era um período de perdão que as pessoas tinham dos seus pecados. Era um tempo em que elas ficavam perdoadas dos seus pecados, por isso que elas faziam o sacrifício. Mas já chegou o dia em que o Cordeiro Santo se sacrificou por nós e nunca mais precisaríamos fazer outro sacrifício. Nunca mais será necessário outro sacrifício, porque aquele sacrifício era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele resolveu simplesmente derramar o seu sangue em cima de nós. Simplesmente derramar o seu sangue em cima de nós para que um dia Ele possa voltar e resgatar a sua igreja. E aí sim, será a igreja perfeita. Será a igreja celestial, sem mácula, sem pecado, sem erro, semelhante ao Senhor Jesus. E antes de vir
eu queria falar um relato aqui bíblico sobre quem nós estamos falando atualmente. Não de quem foi crucificado e morto há 2000 anos e ressuscitou, mas de quem hoje, de quem ele é hoje, como ele é hoje e como ele será hoje, amanhã e para todos sempre. Não precisa pôr na tela não, tá? Eu vou ler, quero que vocês prestem atenção. Eu, João, nosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como uma trombeta, que dizia: escreva em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa ou vestes talares e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em uma fornalha. A sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Pode ficar de pé, por favor. Ele só tem a chave da morte e do inferno, porque ele se sujeitou a se tornar homem, ser humilhado em sua posição divina e se transformar semelhante aos homens, para ser sacrificado e para poder ressuscitar ao 3º dia. E sendo assim, ele possuiu as chaves e possuirá para todos sempre as chaves da morte e do inferno. Ele é o primeiro, porque quando Deus criou tudo, ele estava junto. Gênesis 1 diz: sempre na primeira pessoa do plural, sempre no nós. Nós criamos o mundo, eles são a nossa imagem e semelhança. E ele é o último, porque ele é o alfa e o ômega. E é esse Deus que eu estou falando, que se colocou num sacrifício por nós. E é esse Deus o motivo que nós estamos aqui hoje. E é esse Deus que eu e vocês, que cremos nesse Deus fantástico, maravilhoso, vivo, um Deus vivo, nós viveremos
com Ele quando Ele voltar, para todos sempre. Eu e vocês veremos seus cabelos brancos, nós veremos suas vestes talares, nós veremos o seu pé como metal brilhante, nós veremos os seus olhos de fogo, nós veremos a espada de 2 gumes, que é a palavra, sair da boca dele. E a única coisa que nós vamos fazer é nos prostrar diante dele e adorar, 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 sem fim. E eu não vejo a hora disso acontecer. Então, meu irmão, feche seus olhos enquanto estiver tocando esse louvor. E pense um pouquinho nesse sacrifício santo que Deus fez por você. Foi por você, não foi só por nós, foi individual. A salvação é individual. A igreja é coletiva, mas a salvação é individual. Ele pensou em cada um de vocês na hora de escolher. Ele pensou em cada um de vocês na hora de sacrificar e ressuscitar. Ele pensará em cada um de nós na hora que Ele voltar, e nenhum de nós será esquecido. Oh Deus, oh Senhor, oh Deus Pai, obrigado Senhor, obrigado.